Bom dia, turminha do curso de redação, professora Marisa, professor Marcel. Como é que vocês estão? Tudo bem? Dentro do possível, né? Parece que alguma perspectiva de melhora se apresenta, né? Nos dados oficiais aí da curva móvel que está em decréscimo. Então, vamos torcer para que a nossa vida possa voltar ao normal o quanto antes, tá? Enquanto isso, garra, pessoal. Vamos em frente. Não vão nos, vamos dizer assim, debilitar, não vão nos derrotar, não vão fazer com que nós deixemos de acreditar. Vamos acreditar piamente de que vai dar certo, de que somos capazes, de que vamos vencer, tá? Juntos, nós, vocês, a escola, a família, todo mundo integrado no propósito de sua aprovação no vestibular, tá? Principalmente pessoal de terceiro curso, tá bom? Então vamos lá. Vocês fizeram a redação que encerrou a FUVEST, o estudo FUVEST que nós estamos realizando, tá? Então nós fizemos 3 semanas de aula envolvendo o FUVEST e estamos nesse encerramento. Eu li o manual, né, que foi lançado dia 24, né, na segunda-feira, e não houve alteração, como aconteceu na Unesp, por exemplo. Não, a prova vai continuar sendo no mesmo modelo, as orientações são as mesmas, o conteúdo, pelo menos de língua portuguesa, é o mesmo conteúdo. Então, ela não modificou o seu vestibular tendo em vista a pandemia, tá certo? Foram modificadas as datas, mas o tempo de prova, o número de questões, o conteúdo a ser cobrado, nada disso se alterou, tá bem? Então, vamos acreditar que vai dar certo. Vai ser igualzinho, não vai ter moleza não. Vai ser igualzinho os vestibulares dos anos anteriores, tá? Então, nós tivemos as questões, né, que foram resolvidas já, cujo gabarito vocês já tiveram, cujo desempenho vocês também já tiveram. Então, agora resta comentar a segunda fase. Então, nós vamos ter lá um desenho, né, uma imagem, publicada na revista Super Interessante, que trazia uma mulher sentada num sofá, com o cabelo todo desarranjado, numa posição assim de prostração, vamos dizer assim, de desânimo, e Noia, um grupo com as armas da psicologia e da psiquiatria para enfrentar a ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. A pergunta: indique o duplo sentido presente na manchete de capa da revista, explicitando os elementos linguísticos utilizados. Então, nós vamos ter aqui, ó, a palavra paranoia é um termo, vamos dizer assim, que designa as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, algum tipo de quadro de depressão, um quadro de nervosismo, de desânimo. Então, a paranoia define esse tipo de situação psíquica. E aqui eles fizeram um jogo de palavras, para, vírgula, noia. Então fizeram a leitura de que era o verbo parar, conjugado no imperativo, dando uma ordem para a noia, que seria, vamos dizer assim, uma
indicação desse transtorno emocional. Então, qual o duplo sentido? A presença de uma vírgula a separar a palavra paranoia, termo que caracteriza determinados distúrbios psíquicos, sugere a presença do verbo para, conjugado no imperativo, associado ao vocativo noia. Como se trata de uma edição voltada para um circuito específico da psicologia e psiquiatria, infere-se que se trata de uma estratégia de conscientização da necessidade de tratamento para as pessoas que sofrem esse tipo de doença. Então, aqui é uma sugestão de resposta. O que era importante que vocês percebessem, né? A subdivisão da palavra paranoia em dois termos, o verbo parar, conjugado no imperativo, noia na forma de vocativo, como que dando uma ordem para que esse transtorno cessasse. E isso faz sentido por se tratar de um programa associado à psiquiatria e à psicologia vamos dizer assim, no tratamento da depressão e no tratamento dos transtornos mentais. Mais ou menos seria essa a resposta, tá? Letra B. Explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido. Então, a imagem, vamos dizer assim, é mais ou menos a imagem de uma pessoa com transtornos mentais, com transtornos psicológicos. Então, ela está assim, numa posição, na indicação de que, vamos dizer assim, as coisas não estão bem, os cabelos desalinhados, indicando que ela precisa de ajuda, e essa ajuda ela encontraria exatamente na psicologia e na psiquiatria. Um exemplo de resposta. A imagem de uma mulher com cabelos revoltos e sentada em um sofá em situação de desalento e confusão emocional. Combina com a frase do texto que alerta para a necessidade de tratamento terapêutico como forma de enfrentar transtornos afetivos ou mentais. Então, a imagem, ela está articulada com a frase paranoia, uma ordem para que esse transtorno cessasse. Então, mais ou menos, essa seria a leitura da resposta. Como a gente fala sempre para vocês, o FUVEST não traz expectativa de resposta, como faz a Unicamp. Então, a gente lê várias possibilidades de várias franquias para levantar um lugar meio comum como forma de responder, tá? Então, às vezes, há uma pequena diferença, mas a essência a gente tenta transportar para a correção de vocês, tá bom? A redação. O papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, o que nós tivemos aqui? Vejamos. Havia uma coletânea de 5 textos. E agora eu lembro a vocês que a FUVEST, ela exige o uso da coletânea. Teve gente que nem de longe fez uma menção aos 5 textos que foram apresentados. E, vamos dizer assim, há uma obrigatoriedade no uso da coletânea. Não é assim, se você quisesse, a leitura que é feita é que vocês, considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, não é se você quiser, é considerando as ideias apresentadas. Então, cuidado com esse item na FUVEST. Ela não é vamos dizer assim, eu leio aquilo lá como texto motivador, mas nem considero.
Então, eu identifiquei aí 2 ou 3 textos só que fizeram assim um uso inteligente da coletânea, tá? O que ela falava? Eram 5 textos. O primeiro texto era uma tira de Luiz Fernando Veríssimo, que trazia uma reflexão sobre as consequências das das invenções tecnológicas. Ali, no caso, citaram a roda, que foi uma descoberta assim, de grande transformação. E o que projetou a roda, arrependido do que fez, porque, vamos dizer assim, a tecnologia tomou proporções aí um tanto quanto assustadoras e às vezes incontroláveis. O segundo texto defende a necessidade de haver um clima cultural para que a ciência possa desempenhar um papel progressista e inovador na sociedade. Então, Oscar Sala fala sobre a valorização da cultura. Não dá para você desarticular conhecimento de ciência. Para entender a ciência, as pessoas têm que ter uma bagagem, uma formação cultural. Senão, vamos dizer assim, fica no campo do achismo aí e dá margem, por exemplo, às fake news, que vai ser um outro texto da coletânea. O terceiro texto é um poema de Gilberto Gil, que associa ciência e arte como sendo irmãs. Uma não exclui a outra. Então, existe também na ciência a parte de inspiração. Existe o trabalho, a pesquisa, mas existe também a parte intuitiva, a parte subjetiva, que interfere e faz das duas, vamos dizer assim, conhecimentos irmãos. O quarto texto de Carl Sagan alerta para o perigo da ignorância em um mundo que depende da ciência e da tecnologia. Então, ele alerta para um possível desastre em função de, vamos dizer assim, não haver, a par da ciência, o entendimento, o conhecimento que vamos dizer assim, a torne legível, a torne compreensível para a maioria das pessoas. E aí ele alerta que, se não existir, o perigo da ignorância pode trazer aí um desastre futuro no uso da ciência. O texto número 5, Alicia Kowaltowski, fala que a contradição dos que negam a ciência, mas usam a tecnologia para fazer as suas denúncias. Aqueles grupos que antivacinas, terraplanistas, esse mundo imaginário aí, que a ignorância, vamos dizer assim, ressuscita, e ela faz essa crítica. Quem critica a ciência usa a tecnologia para expor essa crítica, e que isso é contraditório. Então, o que seria o texto de vocês? ênfase no papel da ciência, a sua importância e análise do contexto contemporâneo, tá? Então, o que vocês iriam fazer? Levantar pontos positivos, pontos negativos na utilização da ciência, na pesquisa científica e no uso que o homem, dentro da sua limitação cultural, às vezes faz com relação à ciência. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a energia nuclear. Então, a energia nuclear, ela vamos dizer assim, é uma descoberta científica que veio revolucionar o mundo, tanto de forma positiva como negativa. Então, a energia nuclear, por exemplo, na medicina, ela fez assim maravilhas. Teve como efeito ações maravilhosas de descobertas, de utilização, mas por exemplo, natureza,
energia nuclear foi destruidora em Chernobyl, nas bombas Hiroshima e Nagasaki. Então ela tem o poder de construir e o poder de destruir. Então o homem é que vai exercer esse poder. Então ela tanto é fantástica, maravilhosa, mas quando mal utilizada ou empregada, ela pode ser avassaladora, tá? O que mais que a gente poderia ter falado sobre Opa, minhas colinhas aqui? Eu anoto tudo aqui para não perder nada para falar para vocês, tá? Essa já foi. Vamos para a seguinte. Aí vocês colocaram outras possibilidades, né? Então, poderia, por exemplo, utilizando o texto de Gilberto Gil, explorar que arte e ciência, elas não se desarticulam. E um exemplo positivo seria Leonardo da Vinci, que foi assim, um grande cientista, que inventou assim, coisas surpreendentes e, ao mesmo tempo, ele foi um gênio na arte. Então, seria um exemplo rico de que arte e ciência se completam. O enfoque sobre as fake news, né, que só pode ser fruto da ignorância. Porque acreditar que a vacina não é um bem, ou voltar a discutir a questão de que a Terra seja plana, são coisas assim tão fora do contexto da cultura, da inteligência, do conhecimento, mas há uma ala que defende esse tipo de pensamento. Então, o que seria o ideal? Um equilíbrio, como tudo na vida, o equilíbrio entre ciência e natureza, entre ciência e os seus efeitos positivos. Então, vamos dizer assim, a ciência é uma conquista humana da investigação, do estudo, da pesquisa, e ao mesmo tempo, esse mesmo ser humano, de repente, desvirtua tudo, atendendo a interesses econômicos, a interesses políticos, vamos dizer assim, a vaidade, ao orgulho, a sede do poder. Então, o problema não é a ciência.